O primeiro passo é criar um novo projeto. Façamos isso indo até o menu File e selecionando a opção New Project, ou Novo Projeto. O segundo passo é dar um nome ao nosso projeto. Nesse caso, nós vamos nomear o nosso projeto Plataforma. O terceiro passo é escolher quais componentes que vêm com o Unity serão incluídos no nosso projeto. Eu costumo adicionar todos, menos um específico para dispositivos móveis. Apertamos em Criar e esperamos. Agora que o projeto foi criado, nós precisamos adicionar pelo menos um personagem e um chão para o nosso personagem poder se movimentar. Vamos começar pelo personagem. Vá até a opção Game Object no menu Create Other e selecione Cápsula. Isso vai criar uma cápsula no mundo nosso, que é o nosso personagem. Agora vamos criar um chão nesse mundo. Faça isso indo até o menu Game Object, Create Other e selecione Cubo. Se você estiver com a aba Game selecionada, como é o meu caso, pode ser que você não enxergue o cubo que acabou de criar. Selecione a barra Cena, que fica logo ao lado da barra Game. Agora você pode ver claramente que existe uma cápsula, que é o personagem, e um cubo, que será o chão. Movimente um pouco o cubo até que ele se encontre abaixo do nosso personagem. Agora nós vamos modificar um pouco o tamanho desse cubo para aumentar a sua área. Para fazer isso, você pode clicar na ferramenta de redimensionamento logo abaixo do menu, ou pode apertar a tecla R no seu teclado. Repare que as 3 setas coloridas mudaram para 3 quadradinhos coloridos. Isso significa que agora eu posso modificar o tamanho desse cubo em altura, em largura ou em profundidade. Vamos aumentar o cubo em seu eixo X. Afinal, esse é o nosso chão. Esse é o resultado. Realmente agora parece um chão onde o nosso personagem pode andar. Mas há mais um problema a ser resolvido aí. O nosso personagem e o chão têm exatamente a mesma cor. Por que isso ocorre? Na verdade, nosso projeto ainda não tem nenhuma iluminação. Então agora nós vamos adicionar uma lâmpada. Clique em Game Object, Create Other e selecione Luz Direcional. Pronto, agora dá para distinguir o nosso personagem do chão em termos de cores. Temos agora a sensação de profundidade e iluminação. A luz direcional tem várias propriedades que podem ser modificadas, como por exemplo a cor. Clicando no campo Color, você pode colocar a sua luz na cor que você quiser. Talvez um laranja ou qualquer outra cor. O campo Intensidade não precisa de explicação. Modificando esse campo, você ilumina mais ou menos o ambiente. Explore as propriedades da luz direcional. Ela tem várias. Clique na aba Cena. Vamos dar uma olhada nas propriedades do nosso jogador. Clique no personagem. Aqui à direita nós temos a janela Inspector. Ela mostra várias propriedades a respeito do objeto que está selecionado no momento. No nosso caso, o personagem. Nessa janela nós podemos ver propriedades como posição, rotação, escala e componentes que fazem parte desse personagem, como o colisor de cápsula, o renderizador, entre outros que nós vamos adicionar no futuro. Vale notar que o colisor lida com física básica. Ele impede que o nosso personagem entre em ou passe por paredes, pelo chão ou outros objetos que deveriam ser sólidos. Agora nós precisamos fazer algo muito importante. Nós precisamos adicionar um corpo rígido no nosso jogador. O nosso personagem é um objeto nesse mundo que vai se mover constantemente. E sempre que um objeto se move no mundo, ele passa suas coordenadas para o Unity, que por sua vez as grava no cachê. O problema é que toda vez que um objeto se move no mundo, todas as coordenadas de todos os objetos são passados para o Unity. Ou seja, a cena toda é passada para o Unity. E o Unity joga no cachê. E isso consome muito recurso. Dependendo da quantidade de coisas que você tem no seu jogo, isso pode trazer problemas gravíssimos, como travamentos, queda de quadros por segundo e outros bem piores. Isso pode ser resolvido colocando um certo componente nos objetos que se movem no seu jogo. Esse componente é o Rigid Body, ou o corpo rígido.
Usando um corpo rígido, o Unity não vai pegar todas as informações da tela toda vez que o seu personagem se mover. Então é muito importante você lembrar isso. Tudo que for ser movimentado no seu jogo deve ter, de preferência, um Rigid Body. Então vamos adicionar um Rigid Body ao nosso jogador. Você pode fazer isso selecionando o jogador e na parte direita, indo até a opção Add Component ou Adicionar Componente, clicando em Physics ou Física e selecionando Rigid Body. O Rigid Body, como todo objeto no jogo, tem as suas propriedades, mas as que nos interessam nesse momento estão na opção Constraints. Clique na seta e você vai ver estas opções, Freeze Position e Freeze Rotation. Selecione as caixas X, Y e Z de Freeze Rotation e a caixa Z de Freeze Position. O que significa isso? Se você simplesmente traduzir Freeze Position e Freeze Rotation, já dá para ter uma ideia. Freeze Position trata da posição do objeto nos eixos X, Y e Z. E Freeze Rotation trata da rotação do objeto nos eixos X, Y e Z. Selecionando essas caixas, nós basicamente estamos dizendo o seguinte: não permita rotação do personagem nos eixos X, Y e Z e não permita que a posição seja mudada no eixo Z. Nós vamos ver mais sobre isso no futuro. Agora, o jogo está basicamente pronto para ser testado pela primeira vez. Para testar o seu jogo, aperte o botão Play lá em cima. Parabéns, o seu jogo está rodando. Mas, obviamente, não podemos fazer absolutamente nada, porque nós ainda não dissemos para o Unity o que ele deve fazer quando o jogador apertar, por exemplo, para a esquerda ou para a direita no teclado, ou movimentar o joystick. Para parar o seu jogo, você só precisa apertar mais uma vez no botão Play. O próximo passo, então, agora, é fazer com que o personagem se movimente de acordo com a vontade do jogador, indo para a esquerda, para a direita, pulando ou o que quer que seja. Então, nós vamos adicionar mais um componente a esse personagem. Com o personagem selecionado, clique em Add Component, New Script e dê um nome a esse novo script que nós estamos criando. No meu caso, Jogador. Logo abaixo do nome, você escolhe a linguagem de programação que vai usar no script. Nesse caso, nós vamos usar a linguagem C#. Clique agora em Create and Add, e isso já vai criar e adicionar o novo script ao personagem. Note que um novo arquivo foi criado na aba Projects. É o nosso script, Jogador. O script é representado por uma folha branca com a letra correspondente à linguagem usada nesse script. Por questões de organização, vamos criar uma pasta onde ficarão todos os nossos scripts. Em qualquer lugar da janela Projects, pressione o botão direito do mouse. No menu que se abre, vá em Create e selecione Folder. Isso cria uma nova pasta no nosso projeto. Dê um nome a ela, nesse caso Scripts, e arraste o nosso novo script, Jogador, para dentro da pasta. Agora você pode acessar a pasta para achar o script. Vamos editar o script. Clique com o botão direito do mouse em cima do script e clique em Open. Isso vai abrir o seu script no editor de sua preferência. Se você não fez modificação nenhuma no Unity quanto ao editor, a sua tela provavelmente estará exatamente igual à minha. Isso quer dizer que você abriu no MonoDevelop. Você pode mudar o seu editor de preferência, mas isso não será tratado aqui neste vídeo. O nosso trabalho agora é escrever um código para que o nosso personagem se movimente no nosso mundo. Vamos escrever o código então. Primeiro vamos dar uma rápida olhada na estrutura do script. O que nos importa no momento é este pedaço onde podemos ler void start e void update. Tudo que vai dentro de void start é iniciado assim que o objeto em questão é criado no mundo. Tudo que é posto em void update é chamado uma vez a cada quadro, ou seja, tudo que vai aí dentro está em constante ação. Então, o que nós queremos no momento é que o jogo fique alerta o tempo todo para os comandos passados pelo jogador ao jogo. Então, nós podemos mandar o jogo ficar atento e verificar se o jogador aperta, por exemplo, para a esquerda e para a direita. Caso isso ocorra, ele movimenta o personagem para a esquerda ou para a direita, correspondendo ao comando do jogador. Então, vamos escrever um pouco de código.
Primeiro nós vamos chamar um transform ponto position. Isso significa que nós vamos trabalhar com a posição desse transform, que é o personagem, igual a new vector 3. Isso significa que nós estamos criando uma nova referência de posição nos eixos x, y e z. E agora nós vamos passar esses valores no código. Dentro de vector 3, entre parênteses, vamos chamar o input.getAxis, abrimos mais um parênteses, e entre aspas, escrevemos horizontal. Fechamos o parênteses, e isso define o eixo x. Agora vamos definir o eixo y. No caso, nós não queremos fazer movimentação alguma no eixo y ou z. Então, vamos simplesmente usar 0 e 0. Agora, nós fechamos o parênteses e usamos ponto e vírgula para dizer para o código que acabamos de mexer nessa linha. Agora, vamos dar uma bela examinada nesse código. De acordo com a documentação do Unity, o transform é a posição, rotação e escala de um objeto. Esses três elementos podem ser modificados no eixo x, ou horizontal, no eixo y, ou vertical, e no eixo z, ou na profundidade. Transform.position, então, é a posição do transform no mundo, considerando os eixos x, y e z. O Vector 3 no Unity é usado para passar posições e direções em 3D, ou seja, direções e posições nos eixos x, y e z. Sendo assim, fica claro que o Vector 3, nesse caso, está passando posições x, y e z para o Transform Position. Os valores 0 e 0 no lugar do eixo y e z do Vector 3 simplesmente dizem que o Unity não deve fazer modificação alguma nos eixos y e z. No lugar em que o Vector 3 recebe o valor de x, nós usamos o seguinte: input.getAxis horizontal. Isso significa que o Unity vai ficar atento para toda e qualquer modificação que o jogador provocar no eixo x, ou o eixo horizontal, seja por meio das setas no teclado, ou por meio das teclas A e D, que são costumeiramente usadas nos jogos atuais de primeira pessoa. O Unity, então, vai pegar essa modificação e vai traduzir para o eixo x deste Vector 3 declarado no código, que, por sua vez, vai ser levado para o Transform Position. Agora que você entendeu um pouquinho melhor como é que funciona o Unity e o código, vamos testar o jogo. Aperte o play e veja o resultado. Por mais que o jogador aperte para a esquerda ou para a direita, parece que o personagem na tela não se move muito. Na verdade, dá para ver que ele se move devagar e bem pouco, até chegar em um ponto que ele simplesmente para. Mas o que pode estar errado no nosso código? Na verdade, não tem nada de errado no código. O problema é o tipo de informação que esse código está mandando para o Unity interpretar. Se pegarmos a definição de transform.position, como vimos antes, vamos lembrar que o position se refere a uma posição de um objeto no mundo, ou seja, uma posição exata. O input.getAxis horizontal retorna valores que ficam entre 1 positivo e 1 negativo no eixo x. E ele varia entre esses dois valores de maneira incremental, ou seja, entre a sua variação de menos 1 para 1, existem números quebrados, como 0,1, 0,2, menos 0,3, menos 0,475 e por aí vai. É por isso que o nosso personagem só se movimenta até certo ponto e para. Levando tudo isso em consideração, dá pra gente concluir que esse código, na verdade, move o nosso personagem somente até os pontos 1 negativo e 1 positivo no eixo x, e nada além disso. Por isso que ele não avança nem para um lado nem para o outro. Mas então, qual é o código correto para nós usarmos nesse caso? Como nós estamos mexendo na posição absoluta em relação ao mundo, uma maneira de corrigir isso é simplesmente usando um sinal de mais na frente do igual. Com isso, ao invés deste pedaço de código jogar o nosso personagem para uma certa posição no mundo, ele vai passar a acrescentar um valor referente ao input.getAxis, ou seja, menos 1 ou mais 1, em relação ao mundo. Se ele passa a acrescentar, ao invés dele movimentar o nosso personagem para o ponto
1 negativo no mundo, ele passa a movimentar o nosso personagem aos pontos -1, -2, -3, -4 e por aí vai. É importante lembrar neste ponto que se você trocar o sinal de mais por menos, os eixos serão trocados. Ou seja, com o sinal de menos no lugar do sinal de mais, quando o jogador apertar para a esquerda, o personagem vai para a direita e vice-versa. Isso é questão de matemática básica, depende se você acrescenta ou subtrai um valor. Lembre-se de salvar o seu arquivo, indo na opção File e clicando em Save. Caso contrário, as alterações não surtirão efeito no seu jogo. Vamos ver o resultado. Uau! Agora o personagem saiu voando. O que aconteceu nesse caso? Voltando ao código. Como eu disse antes, na função void_update, tudo que existe aí dentro é chamado uma vez por quadro. Então, se nós usarmos um pouco de lógica, podemos concluir que, em um computador que roda o jogo a 3 quadros por segundo, o nosso personagem vai se movimentar apenas 3 pontos por segundo. Já num computador que rode o jogo a 60 quadros por segundo, o nosso personagem vai se movimentar 60 pontos por segundo. Foi isso que aconteceu no meu caso. O meu computador roda esse jogo muito rápido, então o personagem literalmente saiu voando. Isso é um problema. Não é legal publicar um jogo que funcione de uma maneira em um computador mais antigo e de outra maneira completamente diferente em um computador mais novo. Então, nós precisamos corrigir isso. Você só precisa pegar este pedaço do código, input.getAxis horizontal, e multiplicar por time.deltaTime. O time é a interface para pegar informação do Unity. O deltaTime é o tempo em segundos tomado para se completar o último frame. Esta função time.deltaTime fará com que tudo que está dentro da função update passe a rodar em relação ao tempo e não mais aos quadros. Bem, não tudo, mas o que for multiplicado por time.deltaTime. Acrescentando esse pedaço de código, então, o nosso personagem passa a andar uma unidade por segundo, ou seja, o jogo vai rodar da mesma maneira em qualquer computador. Agora que nós fizemos essa correção, vamos testar novamente o jogo. Dessa vez, o personagem se movimenta de forma muito lenta. Agora ele se movimenta em uma unidade por segundo, o que é bem pouco, né? Nós podemos melhorar isso fazendo uma simples multiplicação. Mas antes, por questões de organização, vamos criar uma variável que vai tratar da velocidade do nosso personagem. Logo acima de void start, vamos escrever então private float velocidade igual a 10, ponto e vírgula no fim para dizer que a linha terminou. Essa linha quer dizer o seguinte: crie uma variável do tipo ponto flutuante, cujo valor inicial é 10 e o nome é velocidade. Só nos resta implementar essa velocidade no nosso jogo. Então, o que nós vamos fazer é multiplicar o input getAxis horizontal por velocidade e depois multiplicar isso por time.deltaTime. Vamos testar o jogo agora. Bem melhor. Afinal, o personagem agora passa a se movimentar de 10 em 10 unidades por segundo. Salve a sua cena clicando em File, Save Scene. Dê um nome à sua cena, no meu caso, cena, e clique em salvar. Com isso, concluímos a primeira parte do nosso pequeno curso de Unity 3D. Obrigado e até a próxima!